Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 45 de 2010 do Poder Executivo autoriza a Prefeitura Municipal de Conchas receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido para a reforma do Centro Comunitário Acessibilidade, localizado na Avenida Elias Tomazella, Vila Seminário, Conchas. Projeto de Lei número 46 de 2010 do Poder Executivo estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2011. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2010 do Poder Executivo dispõe sobre a criação de emprego de soldador. Requerimento número 64 de 2010, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia do cronograma de execução dos pontos escuros de nossa cidade. Moção de pesar número 51 de 2010, a família do senhor Joel Marques, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 52 de 2010, a família do senhor Antônio Celestino, de autoria do vereador Omar Miranda Silva e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 53 de 2010, ao deputado federal Mendes Tames, pela reeleição no pleito do último dia 13 de outubro, de autoria dos vereadores Dr. Anselmo Eduardo Martellini e Omar Miranda Silva. Moção de congratulação número 54 de 2010 ao senhor Geraldo Alckmin pela vitória no cargo de governador nas eleições do dia 3 de outubro, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Moção de congratulação número 55 de 2010 ao senhor Aloysio Nunes Ferreira Filho pela vitória para o cargo de senador nas eleições do dia 3 de outubro, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Passamos então agora para o grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Eu gostaria de pedir dispensa do uso da tribuna. O senhor está dispensado, senhor vereador. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Presidente, eu gostaria que consultasse o plenário a respeito do projeto de lei 45/2010, que autoriza a Prefeitura Municipal a receber o repasse do governo para a reforma do centro comunitário. Na verdade, senhor presidente, é um projeto que vem retificar um projeto anterior que veio com direcionamento errado, dizendo que era uma secretaria e, na verdade, era outra. Só para isso, nós já votamos aqui e agora nós vamos substituir aquele projeto que foi aprovado. Consulta o plenário. Então está incluso na ordem do dia o projeto de lei número 45/2010 do Poder Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Sim, sim. Também peço a retirada aí do meu uso da tribuna. O senhor também está dispensado, senhor vereador. Então convido para fazer o uso da tribuna o vereador senhor Divaldo Benedito de Toledo. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha passagem aqui na tribuna vai ser bem breve.
para questionar algumas coisas que solicitação do povo do Jardim São Benedito. Há tempos o pessoal está esperando. Eu já posso falar que já está virando novela o Muro de Arrima, porque não estão sendo atendidos. Fiz um requerimento por telefone um dia, pedindo informação para saber como que se encontrava a situação lá daqueles moradores. Segundo a pessoa que me respondeu, falou que no mês de julho estaria começando, portanto, a construção lá do Muro de Arrima. Enfim, até agora nada foi feito, as chuvas já estão chegando de novo, janeiro já vem em breve, e a gente vai ficando aí a desejar. Enfim, já foi, tem até o dinheiro para se concluir lá aquela obra. Então, acho que a gente pede mais atenção desse setor competente, para que dê atenção para aquelas pessoas que precisam e necessitam lá daquele Muro de Arrima. Fiz uma moção aqui de pesar ao companheiro Joel, da prefeitura, e para a família dele, inclusive era um ouvinte do meu programa, uma pessoa que eu gostava bastante, então é mais do que justo homenagear aí a família com uma moção de pesar. Vereador, se me permite uma parte? Pois não, senhor. Vamos consultar o plenário para ver se a gente pode incluir a moção de pesar à família do Joel? Daí faz a moção, que vai votar depois. Eu peço a inclusão da moção, todos os vereadores concordam? Então fica inclusa a moção da família do senhor Joel Marques. Tudo bem, senhor presidente? A iluminação pública já está cobrando imposto faz tempo. Agora só não está sendo feito nada por enquanto. Eu estou nervoso com essa situação, que me arrependi. Todos os vereadores, toda a cidade já sabe que votei favorável a esse projeto, e hoje eu sou um dos mais contra, porque não é justo o que foi feito. Além do abuso de valor, também não tem respaldo nenhum, não tem assistência nenhuma. Tá revoltante, gente. Não tem mais o que fazer. Tem gente falando que eu estou que nem o Zizinho Chaguri, mas é um fato, é complicado. A gente tem que brigar, não tem o que fazer. No final da Elias Tomazella, do início da Coab 4 até no bar, ali na família do Júlio Tomazella, não tem sequer poste, mas cobra imposto. Não é justo. É um absurdo. Acho que as pessoas desse setor devem rever essa situação para poder amenizar um pouquinho a costa aqui dos vereadores, porque sobra tudo para a gente. Na rua, os mais criticados somos nós. Esse abuso de imposto que está tendo, essa onda de imposto aí dos nossos comerciantes, reflete tudo na nossa classe. Como nós já dissemos na sessão passada, eu acho que nem é tanto importante que a gente fique batendo nessa tecla e repetindo. Mas, enfim, eu vejo na situação de ter que me colocar como um arrependido de votar favorável a esse projeto. A gente tinha todos os pareceres favoráveis para que fosse uma coisa viável e acessível para o bolso dos nossos contribuintes. Mas, enfim, não foi da maneira que, do meu entender, foi aprovado. Então, mais uma vez, eu gostaria de frisar e deixar registrado. Se quiser, tem jeito. O que esses dois poderes conseguem fazer, eu tenho certeza. Consultei um advogado, companheiro, amigo meu, em São Paulo, estive conversando com ele ontem, e ele me disse: vereador, não tem nada que os dois poderes não consigam fazer dentro do município. Além do que, vocês estão revendo um erro que vocês cometeram. Reconhecendo aí que vocês erraram e pode sim reverter essa situação, amenizando o problema das pessoas. É só isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, que venha assumir meu lugar para que eu possa fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu gostaria de ressaltar aqui o vereador que me antecedeu, o vereador Edivaldo. Ele falou sobre a questão da taxa de iluminação pública. E essa noite eu estou fazendo um requerimento, igual eu gostaria que os senhores aprovassem, que em uma das reuniões que nós tivemos com a senhora prefeita, ela comentou que foi feito um levantamento dos pontos escuros da cidade e que no final de agosto, setembro, estaria a Eletro providenciando o serviço. E são diversos pontos escuros da nossa cidade e até o momento não se iniciou. E a população está cobrando porque ela está pagando a taxa de iluminação pública. Apesar de uns se arrepender e de ter votado, outro não se arrepender, a gente sabe que a iluminação pública é por uma lei federal e que veio que o município é obrigado a cobrar, que o município não pode pagar a iluminação pública. Mas não quero discutir o valor. Mas o que eu quero cobrar aqui, já que nós estamos pagando, eu gostaria que o serviço fosse executado. Gostaria também de me adentrar um pouquinho, voltar um pouquinho às eleições. Eu gostaria de agradecer os votos à população conchense, à população do distrito Chicoetimba, que deu uma votação espetacular ao deputado que eu apoiei, Milton Flávio, que teve 156 votos no distrito. Foi uma votação recorde desde os 3 mandatos que eu estou trabalhando para ele. O pessoal lá dos Binos, através da Cristina e do Zé, que foram os cabos eleitorais do Milton Flávio e José Aníbal, lá nesses bairros. Gostaria de agradecer todos os bairros e a população conchense pela votação dada ao deputado Milton Flávio, que eu acho que ele pegou o 2º lugar na cidade, e muito importante. Apesar de ele não ter conseguido se eleger, ficou de suplente, ele foi convidado para ser secretário do governo do Alckmin. E gostaria também de voltar aqui um pouquinho ao município de Conchas. Essa Casa de Lei aprovou um financiamento para a senhora prefeita municipal para a compra de caminhões, maquinários, para que a gente pudesse estar revendo a questão das estradas rurais. Não adianta eu chegar aqui e cobrar do Zé Maristela, eu quero essa estrada, eu quero esse mataburro, eu quero isso, quero aquilo. Eu tenho que cobrar da senhora prefeita. Nós aprovamos um financiamento e gostaríamos que fosse comprado um maquinário. Existem pessoas que estão colocando frango em nossa cidade. Nós temos fazendeiros que estão passando dificuldade e necessidade, porque não está conseguindo pôr o frango, porque o pessoal vem ver a estrada, não tem condições de passar. Não existe meio de chegar. Tem pessoas que financiou as granjas, estão devendo no banco e estão precisando de estrada para escoar a sua produção. E eu também gostaria de lembrar aos senhores vereadores que eu tenho uma proposta nessa casa aqui, de emenda à lei orgânica, e a qual eu já li nessa tribuna, de incentivo ao produtor rural. É o único município que não tem a agropecuária na lei orgânica. É a lei orgânica do município de Conchas. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir às comissões que estudasse e que fizesse essa emenda também ainda esse ano. Certo? Porque também dá a liberdade para que a prefeita pode ir até o portão do pequeno produtor e estar ajudando os nossos produtores rurais. A gente fala do comércio de Concha, a gente fala que está tudo quebrado, mas a cidade inteira está quebrada. Inclusive a prefeitura, senhora prefeita. Está na hora de cortar os cargos de confiança, deixar 3, 4. Não dá para tocar com tudo isso aí. O fundo de participação do município de Conchas caiu quase 400 mil reais. Não vai ter condições, não vai fechar a folha até o final do ano, se continuar nesse ritmo que está. Eu acompanho a arrecadação do ICM, que é um imposto estadual, e eu do fundo de participação. A perda de arrecadação de Conchas é muito grande. Vai ter que fazer um ajuste, senhora prefeita. E vai precisar de coragem para fazer esse ajuste. Certo? Eu sei que existem alguns compromissos que foram firmados e foram acertados em períodos eleitorais, como se dizem por aí. Eu sei através de comentário, não posso afirmar. Mas eu acho que chegou a hora de fazer o ajuste fiscal da prefeitura. Aquela reforma que eu venho há 5 anos pedindo, que tem que ser feita no município de Concha, na prefeitura de Concha, chegou a hora de se fazer.
Não tem como se governar sem dinheiro e não adianta aumentar os impostos que a população não tem condições de pagar. Vai ter que cortar na carne. Vai ter que deixar alguns serviços de prestar algum serviço. Vai ter que sair e falar para a população: não tenho condições de fazer isso nem fazer aquilo. Vou fazer o básico e o essencial. Chegou a hora de fazer esse ajuste em Concha. E a situação de Concha é crítica. Nós sabemos que veio com dívida da administração anterior, de antecessor, isso de 20 anos para trás. Nós sabemos que temos precatórios de 20 anos atrás, sabemos que temos comércio de Concha que não recebeu de várias gestões, entrou como precatório, até hoje não recebeu e não vai ter condições de pagar. Nós sabemos também, vamos adentrar uma outra parte, vamos falar um pouquinho da educação, Fundeb e Fundef. Nós sabemos que o Fundef, que foi criado pelo atual governo federal, acabou engessando e acabando com o Fundef, principalmente nos municípios pequenos. Por quê? Onde era 60% que recebia professores de primeira ao terceiro colegial, do ensino fundamental e médio, entraram os professores da educação infantil. E o governo não repassou na sua totalidade o dinheiro desses profissionais para a educação. Nós sabemos que esse dinheiro que era pago para os profissionais da educação infantil, que era conhecido como creche, continuou esse dinheiro na assistência social. Esse dinheiro não vinculou à educação. E isso vai atrapalhar o fechamento da folha da educação de todos os municípios pequenos até o dia 31 de dezembro. Então nós estamos sabendo também, senhora prefeita, que vai precisar sentar, conversar, fechar a situação do município e vai ter que cortar na carne. Só que eu acho que é o seguinte: alguns serviços podem ficar para o ano que vem. Agora, o básico, o essencial, não pode. Então, nós vamos ter que começar a definir o que é prioridade aqui na cidade de Conchas. Eu gostaria também de lembrar que foi tirado funcionários do distrito de Chicuratiba, e de Santana também, os funcionários que tinham lá em Santana, foi trazido tudo para Concha para montar uma equipe para fazer o famoso grupo verde, amarelo, azul, que iria estar cobrindo. E a gente está vendo que esse verde, amarelo e azul não está conseguindo cobrir. Os bairros estão todos descontentes. Você anda pelas estradas, pelas vicinais, tudo sujo, tudo acabado. Bueiros, tudo entupido. Pelo menos nós temos uma notícia boa, senhores vereadores, hoje para passar para os senhores. Nós tivemos uma reunião na Secretaria do Transporte no início do ano e nós fizemos uma solicitação. Tá? Esteve eu, a prefeita, e nós fizemos uma solicitação. Falamos que nós não tínhamos dinheiro para fazer o recapeamento da estrada que liga Bino, Santana, São João a Bofete. E que nós não tínhamos dinheiro de fazer a recuperação da vicinal que liga ao distrito de Chicuratiba. E que nós tínhamos ouvido falar que nessas concessões, as concessionárias da rodovias, do pedágio, eles tinham assumido algumas vicinais. E por que no município de Concha não tinha assumido? O secretário mandou nós ir até a Artesp. Nós entramos com pedido na época na Artesp. Senhor vereador, só um minuto. Eu gostaria que essas pessoas que estão falando falassem mais baixo, porque está interferindo aqui no pronunciamento. Nós saímos da Secretaria do Transporte e fomos até a Artesp. Lá fizemos a solicitação. Lá contamos a situação de Conchas, que Concha não tem dinheiro, que estava quebrada, assim, assado. Por que não incluir essas duas vicinais também para a concessionária? E hoje nós acabamos de receber um ofício da Artesp, que a estrada que liga Bino, São João, Santana, vai ser feita a manutenção pelas rodovias do Tietê a partir de janeiro. E a estrada do distrito de Chicuratiba também. Então, jamais vai ser mais uma economia para o município, tá? E mais uma conquista da gente, porque são dois patrimônios que o município não tem condições de cuidar. Então, eu estou muito feliz, porque eu sei que agora a concessionária vai administrar a vicinal Fausto Capelari e a vicinal que liga Conchas a Santana Binos. Eles vão se recuperar. É isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Eu me convido para usar a tribuna e volto a palavra ao presidente Omar Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouso discordar um pouquinho de Vossa Excelência, senhor presidente, porque Vossa Excelência disse que não tem dinheiro. E se eu concordar com isso, eu vou passar por mentiroso, porque eu usei a palavra aqui um tempo atrás, dizendo que nunca se conseguiu tanto recurso para Conchas como nessa administração. Eu acho que está havendo algum problema na administração dos recursos. Então, se está tendo falha, alguém está falhando. A senhora prefeita precisa verificar qual é o setor que não está utilizando os recursos da forma como precisam ser utilizados. É diferente. Nós todos conseguimos, Vossa Excelência foi um dos baluartes em conquista de recursos aqui para o nosso município, e os recursos chegaram, estão chegando e irão chegar. O que precisa é que eles sejam aplicados eficazmente. Por exemplo, a nossa praça são perto de R$400 mil para a reforma da praça. E nós estamos vendo hoje uma praça parada. E eu já falei para a senhora prefeita, ela está certo, ela não tem tempo às vezes, mas alguém tem que ser o responsável de ficar em cima para que a obra saia. Porque senão, daqui a pouco entrega a praça sem uma reforma nos moldes que a gente pretendia. Mas vamos falar um pouquinho. Eu fui hoje à tarde na Rua São Paulo e fui novamente interpelado por comerciantes perguntando-nos o que a Câmara está fazendo com relação ao aumento excessivo da taxa de licença. Então a resposta que eu dei para lá, para esses comerciantes, eu já falei e vou repetir aqui. A senhora prefeita, ainda ontem eu estive à noite com ela, ela assumiu o compromisso de mandar este ano um projeto para esta casa, acertando a situação de todos os que pagam a taxa. Então vai ser feito, segundo ela, uma revisão geral nesses pagamentos. Eu continuo confiando na senhora prefeita. Eu uma vez disse que ela seria uma das melhores prefeitas de Conchas e continuo ainda confiando. Já inclusive falei isso lá para as pessoas. Sessão sim, sessão não, eu vou estar aqui nessa tribuna cobrando esse projeto. E se esse projeto, tenho certeza que chegará até o final do ano, mas se ele não chegar, eu vou ser obrigado a mudar meu discurso. Mas eu acredito que não, eu confio ainda na senhora prefeita. Então, fica, né, esse compromisso da senhora prefeita, que assumiu até perante mais vereadores, de mandar esse projeto para essa casa. Nós vamos estar aqui cobrando. Por falar em comerciante, agora de finalzinho também da tarde, eles me procuraram dizendo que eles querem fazer uma feira no calçadão, como já fizeram um tempo atrás, inclusive com a patrocínio até da Associação Comercial, para uma queima de estoque. Vão colocar lá as bancas no calçadão no sábado, que a cidade vai estar movimentada, para poder vender alguma coisa, para poder recuperar um pouco, né, o prejuízo que está ocorrendo no comércio. Mas para isso precisaria de um alvará da prefeitura. E segundo me contaram, eles estão encontrando dificuldade na obtenção desse alvará. Então, senhora prefeita, eu não sei quem que é o responsável, mas eu sei que a senhora está ouvindo, verifique isso, porque o comércio daqui a pouco vai ser o bode expiatório de tudo aqui, nada vai se conseguir no comércio mais. Vamos dar mais, então, essa força para o comércio, para que eles tenham esse alvará, e no sábado coloquem as bancas, e aqueles que quiserem, vendam ali rapidamente, a preços mais baratos, os seus produtos, para recuperarem um pouco o prejuízo. Senhor presidente, eu gostaria de, em nome do deputado federal Antônio Carlos Mendes Tame,
Agradecer a todo o eleitorado de Conchas pela expressiva votação que ele obteve. Ele está muito feliz, porque ele conseguiu uma boa votação. Ele nunca foi votado aqui, teve votações pífias. E agora, este ano, nós demos um apoio a esse deputado. Ele conseguiu uma expressiva votação aqui e foi eleito, e é o presidente do partido nosso, do PSDB. Então, ele já trouxe recurso, sempre ajudou a senhora prefeita, com bastante verba que pôde trazer, e se compromete a continuar ajudando o nosso município, até em reconhecimento desse trabalho que nós fizemos aqui. E também o candidato Zé Luiz Ribeiro, que, embora ainda desconhecido, ele tentava a primeira vez como deputado, e também obteve uma votação boa. Ele pediu também para agradecer a população, então fica registrado os agradecimentos. Senhor presidente, é só isso. Ah, mais uma coisinha só que eu ainda tenho tempo. Também eu tenho falado aqui a respeito do IPTU, que o aumento também não foi pouco esse ano, mas eu continuo insistindo naquela tecla. Nós temos que fazer uma reavaliação do valor dos imóveis. Do valor dos imóveis. Embora a taxa esteja lá 0,7%, tem imóvel que não vale nem metade do valor que está no valor venal. A gente não pode hoje, com essa crise imobiliária que não está tendo, quem trabalha com imobiliária sabe, nós estamos num marasmo de venda de imóveis. Não se vende casas, terrenos assim, do jeito que era um tempo atrás. E quando vai se vender, alcança-se valores, às vezes, muito menores do que consta no imposto predial, territorial. Então, o que nós temos que fazer? Por uma questão de justiça, cumprir o código nosso tributário. Vamos fazer a comissão de reavaliação dos imóveis. A senhora prefeita precisa nos convocar para essa comissão, para a gente fazer uma reavaliação e ver o valor realmente de mercado de cada imóvel, para que esses impostos caiam a partir do ano que vem. E tudo isso tem que ser feito este ano, porque senão não pode entrar em vigor o ano que vem. Então fica aí, continuamos dando bastante crédito à senhora prefeita, não podia ser diferente, ela vem realizando um bom trabalho, e com certeza ela vai cumprir, né, mais essa promessa de rever esses reajustes que foram dados não só ao comércio, a todos que pagam não é de imposto, a taxa de funcionamento. É só isso, senhor presidente, senhor vereador. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. O senhor quer falar como líder? Gostaria, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente aos vereadores que me antecederam e muitas coisas já reivindicadas hoje aqui, eu já vinha alertando anteriormente. Quanto ao apoio aos produtores rurais, quanto à lei, o projeto de lei da cobrança de iluminação pública, eu poderia hoje usar deste microfone covardemente, colocar os projetos que fui contra, como criação de cargo de confiança ou em comissão, contra cobrança da taxa de iluminação pública, contra esta equipe que está administrando o hospital, até mesmo contra as férias ou recesso dos vereadores. E tem ouvido aí nos bastidores muita gente se esquivando do problema dos tributos cobrados aos nossos comerciantes.
poderia também dizer que eu fui induzido ao erro, mas não. Errei como todos nós erramos. Mas como o vereador Anselmo já me antecedeu, falou que a prefeita vai mandar esse projeto, vai rever a situação dos comerciantes, só que ela não pode demorar. Eu só queria levantar um assunto. Nós sabemos que o nosso Código Tributário é um código defasado. É um código de novembro de 1983. Nós estávamos na hora de rever este projeto. Mas queria também alertar os senhores e aos cidadãos que na administração passada foi mandado um projeto do Código Tributário, um projeto bem diferente do que nós aprovamos e bem transparente, aonde foi rejeitado também por esta casa. Eu me reservo no direito de expor o nome das pessoas que rejeitaram este projeto, mas um projeto que viria a calhar com a nossa realidade. Por exemplo, atividade de carro de som. Esse cidadão hoje paga R$ 333. Neste projeto anterior, esse cidadão pagaria R$ 105. Projeto este, que as taxas estão bem claras aqui, e valores divulgados em reais, condizendo com a nossa realidade. Então eu não vou aceitar gente se esquivando do problema, atribuindo problemas a outros. Nós erramos e temos que reparar o erro. Eu, como líder do Partido Democratas nesta casa, eu não poderia deixar de parabenizar os vereadores do Democratas que se empenharam nesta eleição, acreditando em seus candidatos e comprovando o trabalho que esses candidatos vêm fazendo por nossa cidade. Nós temos aí exemplo da vereadora Eva, retribuiu todo o apoio que sua deputada Rita Passos contribuiu com o nosso município. Eu e o vereador Nilton Liberti retribuímos ao deputado federal Duarte Nogueira todo o apoio que deu para o nosso município, mesmo sendo engarupado em alguns trabalhos. Mas nós trabalhamos por aqueles que retribuem para o nosso município. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Senhores vereadores, antes de nós passarmos para a ordem do dia, eu vou pedir para o primeiro secretário ler um ofício que a Associação Comercial encaminhou a essa Casa de Leis. Conchas, 5 de outubro de 2010. Excelentíssimo senhor presidente, a Associação Comercial e Industrial de Conchas, no interesse de seus associados e demais empresários do nosso município, vem, muito respeitosamente, solicitar a esta Casa de Leis que se mobilize no sentido de conseguirmos uma saída legal para a revogação da Lei Complementar
número 142 de 2009, que dispõe sobre o reajuste das taxas de licença municipal para o ano de 2010. Visto que é consenso que houve um equívoco na aprovação da referida lei e que tais aumentos são inaceitáveis, entendemos que deva prevalecer a lei anterior, que estabelece os valores para o ano de 2009, até que o assunto seja discutido, inclusive com a participação da comunidade através de suas entidades representativas. Respaldando nossa posição, segue anexo cópia do abaixo-assinado popular, em que os comerciantes e demais empresários de nosso município manifestam sua indignação. No aguardo da manifestação de Vossa Excelência, colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência. Atenciosamente, Narcísio Aurélio Vieira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Conchas. A solicitação do presidente da Associação Comercial será encaminhada ao jurídico dessa casa e às comissões dessa casa para analisar e, dentro do prazo regimental, entregar ao presidente a resposta para que possa encaminhar à Associação Comercial. Como também uma cópia será encaminhada para a senhora prefeita municipal. Então, senhor secretário, anote para onde vai ser encaminhado e providenciar amanhã, fazer o favor. Passamos então agora para a ordem do dia, discussão e votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 45/2010 do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura Municipal de Conchas receber, mediante repasse do Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido para a reforma do Centro Comunitário, Acessibilidade, localizado na Avenida Elias Tomazella, Vila Seminário. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 45/2010 do Poder Executivo. Coloco em discussão o projeto de lei número 41/2010 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a praticar o estímulo à extinção do vínculo de trabalho, demissão voluntária e da outra providência. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 41/2010 do Poder Executivo. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 9/2010 do Poder Executivo. Não havendo discussão, coloco em votação em segundo turno o projeto de lei complementar número 9/2010 do Poder Executivo, que altera a Lei Federal número 12.317/2010, anexo 1 da Lei Municipal 174/94. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. É nominal. Vereador Lucas? Favorável. Vereador Newton? Favorável. Vereador Emerson? Favorável. Vereador Agenor? Favorável. Vereador Dr. Antônio? Favorável. Vereadora Eva? Favorável. Vereador Dr. Anselmo? Favorável. Vereador Edivaldo? Favorável. Aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar número 9/2010 do Poder Executivo. Coloco em discussão o requerimento número 64. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento 64/2010. Coloco em discussões as moções 51, 52, 53, 54 e 55 de 2010. Ainda em discussão? Não havendo discussão. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhor vereadores, são as moções, né? A primeira de pesar, né? Para o senhor João Marques, de pesar para o senhor Antônio Celestino. Trabalhou muito na administração do Dr. Antônio Miguel, quando eu era também vereador. Foi importante no trabalho no município. E as moções de congratulações aos políticos eleitos, né, que nós registramos, eu gostaria só para me acrescentar, senhor presidente,
como bem falou o vereador Emerson Festa, do brilhante trabalho da nossa colega vereadora Eva, né, com relação aos votos obtidos para sua candidata e reeleita, né, Rita Passo. Mostra, né, a força da mulher na política aqui em Conchas também. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Eu também gostaria de falar na moção ao qual é de minha autoria ao senhor Celestino e deixar registrado aqui, como a gente conhecia ele como Celestino, que ele, quando ele tocava o almoxarifado, eu já era meio político e criativo e eu vivia brigando para arrumar a estrada. Naquela época nós não tinha asfalto, atolava até não querer mais lá. E ele foi um excelente administrador do almoxarifado. Com todo respeito aos que passaram por lá, até hoje, eu não vi nenhum igual a ele. Porque ele tocava que é de lá sozinho. Não precisava de manada, que nem... Desde quando ele saiu, de lá para cá só foi tocado em manada. Então, gostaria de ressaltar isso. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação as moções 51, 52, 53, 54 e 55. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade as moções 51, 52, 53, 54 e 55. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que no dia 11 não haverá expediente na Câmara Municipal. E as proposituras serão protocoladas no dia 13 até a meio-dia. Então, dia 12 é feriado, dia 11 é ponto facultativo. Então, nós vamos ter sessão na quarta-feira. Quem quiser, procure a secretaria até meio-dia. Passamos, então, agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, o vereador Nilton Carlos Aliberti. Senhor presidente, senhores vereadores. Quanto ao imposto, eu tenho certeza que eu acredito na prefeita. Ela vai rever a situação, porque é uma situação ruim para todo mundo, para os comerciantes e para a classe política de Concha. Eu acho que foi um erro de todos, não de um nem de dois. São 9, 10, 11, 12, 13, desde o que deu opinião, que nem vereador e nem político errou também. Então, eu acredito na senhora prefeita e tenho certeza que nós vamos rever essa situação. Quanto à rua Horácio Alves, é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha, gente. Dentro da cidade, tem que empurrar carro. E menos fosse carro, é Fusca que nem o meu. Fusquinha velho, que sai do barro, lá eles não conseguem sair. O secretário Roberto Alves prometeu levar pelo menos o caco de telha. Não levou, só se levou ontem. Isso é uma vergonha, gente. Até as ruas esburacadas, tudo bem, desvia, vai embora. Mas não poder sair da casa por barro dentro da nossa cidade, isso é ruim. Quanto às máquinas, senhor presidente, eu venho brigando desde o tempo do Zinho Carã. Passou Zezinho Carã, Zinho Miranda e Zelão, para que comprasse máquinas novas. Um dia, comentando com o senhor disse que era contra comprar máquinas para deixar para outro pagar, que o Zelão tinha mandado um projeto aqui. Ruim é precatório, senhor presidente, que fica lá, não tem nada e é dinheiro que vai embora do município. Se o prefeito Zelão tivesse comprado máquina, com certeza a prefeita estava pagando em dia, tinha máquinas para trabalhar. Se o Zinho Miranda tivesse comprado máquinas novas, o Zelão tinha trabalhado com máquinas novas. Então eu vejo assim, ninguém culpa o Zé Maristella, culpado o cara que é a prefeita. Mas no mandato do Zelão, vários vereadores chegavam no almoxarifado: Nilton, você vai fazer tal estrada? Não, a máquina está quebrada. O erro do ser humano é esse: chegava aqui, não, a máquina está funcionando, é o Nilton que não queria fazer, é o secretário que não queria fazer, distorcia o assunto. Hoje nós sabemos, da boca da prefeita, que não tem máquina, porque ela mesma falou para mim. Então eu não vou culpar o Zé Maristella, vou culpar ela. Cadê os dinheiro para comprar peça? Vamos arrumar a máquina. Não tem dinheiro? Contrata-se máquinas para fazer estrada, porque as estradas rurais estão péssimas. Ainda que não choveu. A hora que chover, vai virar uma calamidade. Se dentro da cidade está encalhando, imagine nas estradas rurais.
Então, prefeita, veja com carinho, vamos comprar essa patrol nova, pelo menos 1, 2 caminhão, porque senão vai virar uma calamidade o município de Concha. Já não chega a praça parada, que eu acho que não termina mais esse ano, porque ainda Deus está bom demais para alguns. Não está chovendo como a previsão vem marcando. Eu acho que, se não tiver empenho, se a prefeita não pode acompanhar, o secretário competente daquela região aí, que acompanhe por que está tão atrasada essa construção da praça. Semana passada eu fiz uma indicação, que até eu falei errado para a Luciana, na rua 4 de dezembro. Foi feita uma tubulação, foi tapado porque foi vendido o terreno lá, só que até hoje não foi feito escoamento dessa água. Se chover, ali tem 10 casas que vai ser inundada. Pode ter certeza disso. Quem vai ser o responsável depois? Tem que ser a prefeitura. Porque não custa por lá meia dúzia de manilha escoar a água dessa rua. Então, prefeita, se a senhora me está ouvindo, veja com carinho, porque ali é pobre que mora. Porque se encher a casa de água, tenho certeza que eles vão perder o que tem. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Explicação, pessoal, o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, só para esclarecimento, nós não podemos justificar a atual situação do presente relacionando ao passado, mas se o projeto mandado pelo ex-prefeito José Oscar Pavan fosse aprovado nesta casa, este projeto não fosse rejeitado no passado, nós não estaríamos com os comerciantes hoje todos revoltados. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em explicação, pessoal, o vereador Agenor. Senhor presidente e nobres colegas, eu estou ouvindo com atenção o pronunciamento dos vereadores quando eles dizem que o projeto do prefeito que veio para esta casa foi rejeitado. Se tivesse comprado máquinas, hoje a nossa cidade estaria confortável para arrumar estrada. Só que o projeto que veio, não veio para comprar máquina, e nem caminhão. E foi rejeitado exatamente por esse motivo. Que nós fizemos uma reunião com o prefeito na época, ficou de ele mandar um projeto para comprar 3 ônibus, uma patrol, uma carregadeira e 2 caminhões. E não veio no projeto. Eu não sei se ele esqueceu de pôr no projeto, então realmente o projeto foi rejeitado para ele refazer e mandar, incluindo as máquinas que ele não mandou. Então, eu estou até justificando porque eu estava aqui e bem atento a essa situação, que eu também era favorável que comprasse as máquinas. E o projeto veio para comprar só o ônibus e não máquina. Então, por esse motivo, foi rejeitado para ele incluir os caminhões e as máquinas que estavam acordados verbalmente numa reunião com eles. Só que o projeto nunca entrou nesta casa. Então, isso é a título só de esclarecimento à população que estão assistindo e, às vezes, eles podem pensar que realmente veio esse projeto para cá e não foi votado. Só não foi votado, deixar bem claro que só não foi votado porque o projeto para aquisição de máquinas e caminhões não entrou nessa casa. Eu também queria aqui agradecer, parabenizar melhor a vereadora Eva pela votação que ela conseguiu para a deputada Rita Passos. Então, com esse trabalho, vereadora, e com a quantidade de votos que você conseguiu para a sua deputada, merecida, porque eu acho que foi a deputada que mais veio para Conchas, esteve presente durante a campanha mais de uma vez, veio agradecer
os votos da primeira vez que ela recebeu desta cidade. Eu acho que você está de parabéns e ela também. Ela mostrou que política se faz com presença no município, e não ausente, aparecer só na véspera da eleição. Então, você está de parabéns. E com isso a gente vê que as mulheres estão em ascensão na política. Haja visto a quantidade de mulheres que foram eleitas vereadoras e deputada estadual e deputada federal. E agora, na iminência de uma presidente da República também ser uma mulher. Então, as mulheres estão de parabéns. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Explicação, pessoal. O vereador Dr. Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que em relação ao Código Tributário, eu já falei o que tinha que falar na última sessão. Eu tenho certeza que a prefeita se comprometeu com a gente, inclusive a última sexta-feira do mês, toda a última sexta-feira do mês, numa reunião com os vereadores. Eu tenho certeza, senhor presidente, senhores vereadores, que a prefeita vai sanar essa dificuldade, esse problema que todos nós trouxemos aos nossos profissionais de Concha, aos nossos comerciantes, aos nossos industriais. Eu acho que com este ofício que o presidente da Associação Comercial encaminhou para a Câmara, agora eles vão ser ouvidos, porque na realidade, segundo foi dito aqui, ninguém foi ouvido. Portanto, aquela manifestação que eu fiz na última sessão, eu nem vou repetir mais, eu tenho certeza e acredito na palavra da prefeita, que ela vai sanar esse problema, tenho certeza, porque administrar é fazer o bem público, o bem para o povo. E a revogação desse projeto é o bem para o povo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me reservei para explicação pessoal, para falar de um grande consciência. Um grande consciência que trabalhou nesta prefeitura desde o dia 1º de janeiro de 92 até o dia 31 de dezembro de 96. 4 anos de dedicação exclusiva nesta prefeitura. Trata-se, senhores vereadores, senhor presidente, de um grande consciência, senhor Antônio Brás Celestino. Celestino, na realidade, foi o meu braço direito na prefeitura. Celestino, durante 4 anos, sábado, domingo e feriado, às 6 horas da manhã, tocava o telefone na minha casa, na minha cabeceira, e eu sabia o que ele ia fazer no dia. 8 horas da noite, ele ligava e dizia o que tinha feito e o que não pôde fazer. Um grande consciência, prestou serviços imensos para essa população. Foi amigo dos outros coordenadores que nós tínhamos. Ninguém ficava ali sem uma palavra de esperança de um serviço que o senhor Antônio Celestino faria no município de Conchas. Senhor presidente, senhores vereadores, foi com a sua intensidade de trabalho que nós rasgamos uma estrada que nunca existiu. Uma estrada que ficou conhecida como Transmerlim, de tão boa que ficou. Que ligou a vicinal Conchas Porangaba ao bairro do Retiro. E posteriormente ele fez ligando o bairro do Retiro aos Binos, uma estrada que ficou excelente. Era apelidada pelos meus adversários de Transmerlim, porque ia para
para a região dos Merlins. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que Antônio Celestino representou para todos nós uma dedicação ao serviço público. Um homem sério, honesto, trabalhador e, acima de tudo, responsável. Fica aqui indicado, senhor presidente, numa oportunidade, esse homem precisa ser lembrado numa obra pública, ou numa rua, ou numa praça, para que sirva de exemplo para gerações futuras. Seja isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação, pessoal, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente quero agradecer meus colegas vereadores que parabenizaram pelo trabalho a deputada estadual Rita Passos. Também quero parabenizá-los, todos, né, os vereadores que trabalharam para seus candidatos. Independente da quantidade de votos, sei que todos fizeram um bom trabalho. E também quero, né, parabenizar a deputada estadual Rita Passos pela expressiva votação que ela obteve no município e também no estado. Quero agradecer a organização do PV e também aos 743 eleitores que confiaram na proposta da deputada estadual Rita Passos e depositaram, né, seu voto. Muito obrigado a todos. Eu quero registrar aqui também que eu recebi várias reclamações a respeito do atendimento médico no posto de saúde do distrito de Juquiratiba. Por vários dias, né, eu estive lá, inclusive hoje também, e vários pacientes reclamando da falta da médica, e na maioria dos dias ela trabalha até as 14 horas, quando o horário a cumprir é até as 17 horas. Então eu peço que a mesa, por favor, oficie, né, ao secretário de saúde, para que ele tenha conhecimento e também possa tomar, né, as providências necessárias. Pois acredito que ele ainda não está sabendo, porque a reclamação ainda não chegou até ele. Que se tivesse chegado, tenho certeza que ele já teria tomado providência. Porque não é justo deixarmos, né, aquela população necessitando ali de atendimento médico, quanto ela está ganhando para isso e não cumpre seu horário. Então, que por favor isso possa, né, chegar até ele para que ele possa tomar as providências. Eu também quero, mais uma vez, cobrar a colocação da cobertura do ponto de ônibus dos estudantes, que nós estamos aí chegando chuva outra vez, terminando o ano e nada. Quando já foi licitado, só falta mesmo, né, a prefeita pegar e mandar colocar. Então, que por favor, que ela possa estar vendo isso. Também, como o vereador Divaldo falou sobre iluminação pública, que até agora nada foi feito, também estou sendo cobrado por várias pessoas, né, que a taxa já está sendo cobrada, então que, por favor, isso possa ser visto e que possa ser colocada a iluminação necessária. Acho que só isso mesmo, por hoje só isso. Obrigado. Em explicação, pessoal, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhor vereador, eu gostaria de também pedir à administração, através do setor competente, que retome a operação tapa-buracos na cidade, enquanto ainda há estiagem, porque no final do ano se aproximam as chuvas. E eu pedi especialmente ali para o bairro Bela Vista, que a Rua dos Lírios ali está meio intransitável já ficando. A rua ali que desce do CRB, da piscina, tem umas crateras que se o carro cair ali vai perder o pneu. Então, há necessidade de que se retome imediatamente a operação tapa-buracos do nosso município. Senhor presidente, eu tenho certeza que uma administração tem que ter planejamento. E planejamento exige antecedência. E já me antecedendo ao final de ano, às festividades do final de ano, eu vou começar já com bastante tempo, para que dê bastante tempo e o seu secretário da Cultura possa, pelo menos este ano, já que no ano passado e nos anteriores não houve, planejar algo de bom para a nossa cidade no final de ano, que venha, inclusive, favorecer o nosso comércio local, para que atraia as pessoas para que consumam aqui em nosso município. Eu já falei uma vez que é preferível
que o dinheiro gasto aqui, nem que gaste, a administração gaste um pouco mais, pelo menos o dinheiro circula aqui no nosso município. Mas que a administração se preocupe e realmente, para melhorar a Concha, precisa gostar de Conchas. Se não gostar de Concha, não se faz. Quem não gosta de Concha não trabalha por Concha. Então é necessário que as pessoas que gostem de Conchas estejam nos postos certos para trabalhar por Conchas. É isso que é necessário, é isso que a senhora prefeita precisa ter consciência. Senão nós não vamos sair do lugar comum. Eu acho que o princípio fundamental para se trabalhar, como o doutor Antônio frisou, de um homem que gostava de Conchas, que trabalhou muito por Conchas, deu uma parte de sua vida, que já era aposentado, não precisaria, mas se dedicou ao município. Assim devem ser os homens públicos que ocupam os cargos, principalmente os cargos de confiança. Se não gostam de Conchas, peço para sair, como diz o nosso capitão lá do filme. Porque a senhora prefeita tem a obrigação de verificar isso. Tem que se dedicar, tem que gostar e tem que fazer. Nós vamos cobrar este ano algo de bom para o nosso final de ano, para o nosso município. E queremos essa praça pronta até o final do ano. Isso aí nós vamos cobrar, e eu vou falar mais vezes nisso, porque é com antecedência e com planejamento que devem ser colocadas as coisas aqui para funcionar no nosso município. Só isso, senhor presidente. Em explicação, pessoal, o vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, já que nós estamos falando do senhor Antônio Celestino, eu falava Toninho Celestino, gostava muito dele. Em 1994, quando eu abri minha primeira portinha de comércio em Conchas, eu tive o prazer de conhecer o senhor Toninho Celestino, que para mim, além de tudo, ele era autêntico. Apesar de ele prestar contas ao então prefeito, doutor Antônio, ele tinha autenticidade. E é isso que os secretariados da nossa administração, não todos, mas alguns têm que ser autênticos, fazer por competência. Não precisa ficar toda hora batendo na porta do gabinete para pedir coisas mixaria, vamos dizer assim. Eu acho que a pessoa tem que ter, sim, a autenticidade. E assim tinha o senhor Toninho Celestino, que eu gostava muito, e era meu cliente da época. Também, eu não costumo parabenizar, mas a vereadora Eva merece aí todo o meu respeito pelo feito heróico conseguido aí, essa expressiva votação, a deputada Rita Passos, que também ajudou o nosso município e tende agora a dar mais atenção até para o nosso município. E é disso que nós precisamos. É só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Também gostaria de falar a explicação pessoal. Em primeiro lugar, também parabenizar a vereadora Eva, porque eu acho que ela foi a dos políticas mais vitoriosa com a sua deputada. Ela mostrou a sua força, a coragem de fazer política e com garra saiu. Relacionado à saúde do distrito de Curitiba, a vereadora Eva, realmente eu visitei casa por casa. O povo de lá não está contente com o atendimento em geral da saúde. E por esse motivo, eu solicitei do senhor secretário uma reunião com todos os funcionários e toda a equipe do posto de saúde. Amanhã eu quero estar presente lá com o senhor secretário e com a coordenadora, botar os pingos no i, porque o povo de lá está sem atendimento. Certo? Isso é atendimento geral. Remédio só vai para lá se sobra. Certo? A ambulância, o carro só leva a enfermeira padrão ou a médica. Marco com o povo, chega lá, não tem carro para levar nem a médica nem a enfermeira padrão. O povo fica esperando lá como palhaço. Certo? Vai lá, tem um exame para fazer em Concha, não tem condução para vir. Então o atendimento da saúde no distrito de Curitiba está péssimo. Apesar que em todos os outros postos de saúde onde eu visitei, Coab 4, e aqui em Concha está excelente, o secretário está de parabéns aqui em Concha, mas o distrito de Curitiba precisa dar uma olhada. O vereador Nilton hoje falou sobre o projeto que eu fui contra também, certo, do Zelão, na época que o Zelão mandou. Realmente nós fomos contra, como disse o vereador Agenor, já explicou. O Zelão reuniu todos os vereadores e não cumpriu o que ele falou. Vou mandar um projeto X, vai isso, chegou aqui e veio sem nada. O código de postura que o Zelão mandou, ele também mandou no último dia.
Num dia estava fechando e era a sessão e ninguém teve tempo de ver nada. Por isso que foi vetado, porque foi pedido. O que a prefeita mandou? Ela mandou em março. Ela mandou como anteprojeto. Ficou 9 meses o projeto aqui. Nós erramos sim, todos nós lemos, todos nós vimos, nós fizemos reuniões com o Madeixa, com o senhor Ayrton Franzolin, certo? Foi um erro dessa casa. O código de postura que nós aprovamos agora, no dia 16 de dezembro, ficou 9 meses dentro dessa casa de leis. Houve um erro em geral sim, e tem que ser assumido por todos, certo? E o que o Zelão mandou de um dia para o outro, não dava nem tempo de ler, por isso que foi rejeitado. O que aconteceu também, que agora o Zelão não é santo, não vamos falar aqui que ele tinha feito tudo e estava tudo pronto, estava tudo bonito, não é. A Câmara perdeu a confiança nele. Ele pediu para a Câmara, na época, para o presidente, 50 mil para comprar uma ambulância, foi lá e gastou à toa, e não comprou uma ambulância. 80 mil foi conseguido para comprar o terreno da Escola Coronel, e o Zelão não cumpriu. Depois a Câmara perdeu a confiança nele, ninguém confiava mais nele. Então foi isso que aconteceu com ele. Espero que isso não aconteça com a senhora prefeita, porque eu confio nela, o Anselmo falou que ele não confia, então nós vamos aguardar o projeto e vamos ver. Porque se ela não mandar também, pode esquecer, o ano que vem nós não vamos confiar mais, certo? A partir do momento que a Câmara perde a confiança no prefeito, pode falar que é mil maravilhas, a gente não consegue enxergar mais, certo? Foi isso que aconteceu. Gostaria também de ressaltar aqui uma coisa muito interessante que o Dr. Antônio falou do senhor Antônio Celestino. Muito interessante. A minha primeira casa foi o meu primeiro terreno, onde eu até hoje tenho uma casa. Troquei de casa, mas surgiu lá. Foi o Dr. Antônio que deu. Eu, na época, não tinha condições de tirar um barranco que tinha lá, certo? Quando eu ganhei o terreninho para me construir minha casa na Coabra de Curitiba, onde eu moro até hoje. Eu vim no almoxarifado, faltava alguns meses para me fazer 18 anos. Eu não tinha pai, tinha naquela situação, o doutor Antônio falou, vai dar o terreno, você trabalha, pode construir sua casa, Omar. Até agradeço ao senhor, porque eu tenho minha casa, graças ao senhor hoje, doutor Antônio. Gostaria de parabenizar por isso, nunca tive a oportunidade, hoje estou tendo. E vim e conversei com o seu Celestino, que eu precisava de um caminhão de terra ou uma máquina para me tirar o barranco. Ele falou que era para me esperar às 5 horas da tarde, que assim que acabasse o serviço, até às 8 horas da noite, nós vacia. Quando foi 20 para 5, coisa que hoje não acontece mais na prefeitura, a gente não vê isso, né? A palavra de um homem. 20 para 5 encostou lá um senhor, que eu não lembro quem era, que trabalhava na máquina, e o Bastião, que estava trabalhando com uma outra, e fizeram tudo explanado para que eu pudesse construir a minha casa. Certo? Naquela época, a prefeitura ela trabalhava em parceria com as pessoas e ajudava as pessoas. É isso que nós precisamos. Nós estamos aqui para administrar para o povo e voltar para o povo. Certo? O município, a prefeitura, ela tem poder, ela tem força, a Câmara também tem. Então, vamos resolver essa questão, sim, do Código Tributário. Não vamos falar que aquele que quer do passado, outro. Só para me concluir. Eu peço 1 minuto, eu sempre dou 1 minuto para todos, eu gostaria. Eu acho o seguinte, tem que ser revisto o Código Tributário. Conchas não tem condições de arcar com toda essa situação desse imposto de OFIR para o FIR passou para o FESP, por isso que o aumento está em cima disso aí, certo? E eu acho que está tempo de rever. A prefeitura precisa de dinheiro, mas não é dessa forma. E eu tenho a certeza, pelo que nós conversamos com a prefeita aqui na reunião, vai ser resolvido. Outra questão que eu queria colocar, que eu assisti a matéria que foi para a TV Tem, o presidente da Associação Comercial, o qual está presente aqui, falou que o projeto veio de uma hora para outra e a Câmara votou de uma hora para outra. Não. Ele afirmou isso na matéria, eu gostaria de esclarecer para ele que não. O anteprojeto veio em março, ficou 9 meses aqui, todo mundo teve tempo de olhar, foi encaminhado para as comissões, certo? É que é o seguinte, não houve condições técnicas, então, dos vereadores, e nossa, minha e de todo mundo, vamos falar assim, para analisar o que seria. Mas não veio de última hora. Ficou 9 meses aqui, foi devolvido, quando voltou, já voltou em forma de lei. Então, a informação que o presidente da Associação Comercial passou na TV Tem não é a real. E eu, como presidente dessa casa, tenho a obrigação de pôr aquilo que é real e o que é verdade. Houve uma falha assim da casa e houve uma falha na informação que passaram para o presidente da Associação Comercial. Gostaria que ele passasse para os comércios, que não foi isso que aconteceu. Em explicação, pessoal, o vereador Lucas.
Senhor presidente, nobres companheiros, nesta noite eu gostaria de pedir à senhora prefeita uma atenção especial. Nós já debatemos em várias reuniões a esse respeito, com relação à guarda municipal. O doutor Anselmo sempre debate a favor da guarda municipal, e já passou da hora de nós termos uma guarda municipal qualificada e atuante dentro do nosso município. Nós sabemos que, por números de habitantes, a PM não pode aumentar, mas uma guarda municipal bem equipada, com número de efetivos, com certeza ajudaria a banir a criminalidade, os pequenos furtos que andam assolando o nosso município. Haja visto que a nossa igreja matriz, no último sábado, outra vez foi assaltada. Então, senhora prefeita, e não só a igreja matriz, nós temos aí, a Rua São Paulo, vira e mexe, um comerciante é furtado, bandidinho que entra em residência. Vamos atuar, vamos dar vida à nossa guarda municipal para que os nossos munícipes tenham um pouco mais de segurança. Nós estamos vivendo um período de estiagem, de seca, e há algum tempo eu pedi à senhora prefeita a limpeza dos bueiros da Rua Amazonas, Euclides Maracini, e até agora nada foi feito. O último prefeito que olhou, neste caso, aquela região, foi o doutor Antônio. Depois que a água chega na residência do morador, não adianta prefeito, não adianta vereador, não adianta funcionário ficar andando para lá e para cá feito barata tonta. Nós temos que fazer o serviço antes que aconteça. Então, senhora prefeita, estou lembrando a senhora esteve na última enchente na Rua Amazonas, por sinal na minha casa com todos, dizendo da limpeza dos bueiros e do córrego dos Lopes. O ano está passando, a chuva vai chegando e até agora não apareceu ninguém lá. E eu gostaria também nesta noite de agradecer a senhora prefeita. O que é certo, nós temos que falar também. O recap aí da rodovia Anivaldo Lopes, que inclui aí a Rua Francisco Serrano, aí na porta da nossa Câmara, um recap muito bem feito pelo Prove Sinais, né? Saiu pelo Prove Sinais. Então, essa conquista da prefeita aí, auxiliando os munícipes conchenses que necessitam da referida rodovia e da Rua Francisco Serrano, que estava intransitável aí há quase 2 anos, mais de 2 anos, muitos buracos. Então, está de parabéns, prefeita, neste sentido. Com relação à Praça Tiradentes, nós estamos debatendo. Hoje é quarta-feira, terceiro dia da semana. Eu não vi um funcionário trabalhar na praça segunda, terça, nem quarta. A prefeita diz que tem uma data específica para entregar. Finalzinho de outubro, começo de novembro, não sei. Mas aí a especulação e a esperança da população consciente que realmente a senhora entregue esta obra no prazo. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Senhores vereadores, antes de eu encerrar a sessão, eu recebi um pedido dos produtores aqui do município de Conchas, produtores rurais. O projeto do SIM se encontra nessa casa. Eles pediram para que o senhor se reunisse amanhã, as comissões, porque eu solicitasse que vocês se reunissem amanhã, todas as comissões, dessem uma olhada no projeto do SIM. Na sexta-feira estarei convocando as 2 veterinárias para que a gente pudesse pôr em votação na próxima sessão, que seria no dia 13, o projeto SIM. Declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 13/10/2010, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho
de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.